Deus propôs, aquilo que nós precisamos e estamos aqui prontos para ouvir. Amém, irmão? É outro nível. Né? O que acontece? Agora eu entendo o que acontece. Deus é bom, amém, irmãos? É um prazer e é uma honra estar com vocês aqui reunidos hoje. Estava com expectativa. É tão interessante pregar sem microfone, né? Muito acostumado. Na verdade, a gente nem usa microfone lá na nossa igreja, né? Porque a gente está fazendo os cultos no parque, ou então está sendo online. É só a câmera na frente da gente. Mas tem sido um tempo muito bom. E eu quero dizer que é uma honra mesmo, realmente. Obrigado, pastor Cadito e irmã Márcia, por esse convite. Pude vir com a minha esposa dessa vez para cá. É muito bom estar casado com a pessoa certa, né? É muito bom, porque a gente é uma equipe agora. Ela pregou numa igreja de manhã, né, em Minneapolis, e eu pregando hoje aqui. E é assim que funciona hoje, graças a Deus. Então, para os que estão solteiros, eu falo: espere pela pessoa certa. Né? Não é esperar ficar igual uma múmia morta, né? Você tem que fazer alguma coisa também. A gente vai ficar esperando a vida toda, porque está esperando o Senhor e não faz nada, é claro. Mas espere pela pessoa certa, melhor coisa. Se você já está casado, essa pessoa que você está é a pessoa certa para a sua vida, amém? Deus é bom, aleluia. E Deus é maravilhoso. Amém. Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu quero, igual minha esposa falou de manhã, passear pela palavra, né? A gente vai ler alguns versículos. E eu creio que a palavra de Deus, ela é poderosa para causar uma grande transformação. Amém? Não sou eu, mas é a palavra de Deus que é poderosa para causar uma transformação. Eu lembro que a irmã Márcia me ligou alguns dias atrás para ensinar sobre o batismo do Espírito Santo, não foi? Foi bem interessante. E eu só mostrei versículos da palavra um atrás do outro. A irmã Daniela recebeu do Espírito, aleluia, porque a palavra é que promove isso. Lá no Salmo 107, a Bíblia vai falar assim, que enviou-lhes a sua palavra e os sarou. Amém? Deus, Ele envia a palavra dele. É a palavra que causa uma profunda transformação. É a palavra que causa a salvação das pessoas. Não são homens, não é uma igreja legal, não é uma música bem tocada. Tudo isso é bom, tudo isso é lícito, amém? Tudo isso ajuda. Mas o que vai causar uma profunda transformação nas pessoas é a palavra. O que vai mudar a sua vida de uma vez por todas é a palavra de Deus. Você precisa de apenas uma palavra de Deus para mudar o destino da sua vida hoje. Você veio com expectativa de receber essa palavra de Deus? Amém? Você veio com expectativa de receber uma palavra de Deus que pode causar o milagre que você precisa, que vai transformar a sua vida e vai trazer a resposta de que tanto você está precisando? Uma palavra. Amém? Quando Pedro estava junto com Jesus e ele decide então abençoar o ministério de Jesus, e ele empresta o barquinho dele. Existem muitas pessoas, eu tenho experimentado disso no ministério, pessoas que nos ajudam de alguma maneira. Elas nos abençoam de alguma forma. O pastor Cadito e irmã Márcia, eles vão ter muitos testemunhos disso. Mas naquele momento, o apóstolo Pedro, que naquela época não era apóstolo ainda, era apenas alguém que estava desejoso de conhecer a palavra, ele chega para Jesus e o abençoa com o barquinho dele e fala: Jesus, eu te empresto meu barquinho aqui, e aí você pode ficar aqui em pé, e a multidão vai ficar ali, não vai te pressionar, você vai ficar aqui nessa região, e você sobe no barco e começa a pregar a palavra. E Jesus aproveitou aquele momento, subiu no barco, pediu para aumentar o microfone, aleluia, para baixo. Aumenta aí, irmão, aumenta, irmão. E aí Jesus estava lá, e olha que interessante, Jesus estava naquele barco, multidões de milhares de pessoas, e sem microfone. Se não era o poder de Deus, não é? Se não era a unção, Jesus pegava que ecoava sobre toda aquela multidão de milhares de pessoas, sem microfone. E Jesus estava ensinando a palavra ali, com toda a unção, com toda a glória. E depois que Jesus ensina, né, e Pedro já tinha pescado, naquele momento Pedro estava muito frustrado com os amigos dele. E Pedro chega ali diante de Jesus, e Jesus fala para ele: olha, pega o seu barco aí agora, já que você me prestou seu barco, eu vou te dar uma bênção. Porque Deus é tão bom, que a palavra de Deus diz, fala em Hebreus 11:6, que todo aquele que busca Deus e crê que Ele existe, e crê que Ele é real, vai receber bênção dele, vai receber recompensas dele. Ô glória! Você veio buscar Deus aqui hoje? Hebreus 11:6 está falando
aquele que crê que Deus existiu busca, creia também que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Oh, glória. E Jesus também foi assim. Jesus é a expressão exata de Deus. E quando Pedro abre mão do barquinho dele e oferta ali por um tempo para Jesus subir e fazer de pau, depois Jesus fala para ele, então lança agora, vai com o seu barquinho, vai lá no fundo do mar e lança as redes. E aí Pedro chega para Jesus, deixa eu te falar uma história, Jesus. A questão é a seguinte, a gente pescou, tentou pescar a noite toda. Eu sou pescador, pesco por muito tempo, eu entendo de pesca. E, infelizmente, a gente não pescou para nada hoje. O mar não está para peixe. E Jesus fala, vai, homem, pelas caridades. Vai, homem. Aí Pedro fala bem assim para Jesus, tá bom, mas porque por sua palavra, Jesus, eu vou. E o que aconteceu? Pedro teve a maior pesca da vida dele. Porque tudo que ele precisou foi de uma palavra de Deus. Amém? Uma palavra pode transformar a sua vida. Uma palavra vinda do coração de Deus pode transformar o seu destino. Uma palavra que vem do coração do Pai pode abrir uma onda de prosperidade na sua vida que você nunca experimentou. Talvez até agora você está quebrando a sua cabeça, preocupado como é que vai pagar as contas. E de repente uma palavra de Deus, uma inspiração de Deus, uma ideia divina pode causar uma riqueza extraordinária na sua vida. Talvez você tenha lutado contra uma enfermidade por tanto tempo, mas uma palavra de Deus hoje pode causar a sua libertação. Aleluia. E trazer uma cura completa na sua vida. Em outro momento vai dizer que Jesus ele curava, ensinava. E aí eu acho interessante que vai falar bem assim que Jesus meramente por uma palavra, meramente por sua palavra, expelia demônios. Eu acho legal que na versão em português fala assim, meramente por uma palavra. Jesus expulsava demônios e curava enfermos. Você só precisa de uma palavra. E todo o capeta das trevas que estava vindo contra a sua vida, que estava trazendo medo, que estava trazendo resistência, que estava trazendo intimidação sobre a sua vida, uma palavra e vai tudo embora. Amém. Aleluia. Amém? Agora você está desejoso de receber essa palavra? Amém. Vai lá comigo em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vocês abriram? Amém. No versículo 14? Não. Desculpa, eu fiz assim, tá? Marcos 4, 23. Diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Minha pergunta para você é, quem tem ouvido aqui? Amém? Você tem 2 ouvidos? Amém. Tem alguém aqui que tem ouvidos para não ouvir? Não, né? Quantos de vocês têm ouvidos para ouvir? Amém. Quantos de vocês ouvem com os 2 lados do ouvido? Amém. Tem alguém aqui que só ouve com um lado? A gente pode orar para ser curado agora, tem? Aqui é assim, já creio pela fé, amém? Mas, olha que interessante, Jesus está falando, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Minha pergunta para você é, o seu ouvido é para ouvir? Amém. Tem certeza disso? Porque Jesus estava pregando para uma multidão de pessoas aqui, e nem todos tinham ouvidos para ouvir, apesar de ter 2 orelhonas, igual a minha orelha é grande, né? Tem pessoas que têm a orelha bem grande, mas não têm ouvidos para ouvir. Você é apenas um orelhudo ou você tem um ouvido para ouvir? Graças a Deus eu ouço. Amém? Hoje de manhã eu acordei, eu estou inspirado por Yamanashi, né? Eu acordei, estava lá na casa do pastor Luiz, e da casa dele é interessante que do 2º andar tem uma horta, né? E eu morei já aqui em Yamanashi, eu sei das hortas que tem aqui, das plantações, das frutas, a gente ficou falando de fruta, ficou falando que aqui tem pêssego, aqui tem milho, aqui tem morango, aqui tem caqui, tem o que mais, pastor?
tanta coisa aqui, parece que não para, cereja, uva, tem maracujá, tudo aqui, tem tudo que é fruta nesse lugar, né? É um lugar muito abençoado, o ano todo tem fruta aqui para você colher, não é? E a gente ficou falando sobre isso, e eu vi uma senhorinha lá, ela pegando a plantação dela, e com tanto zelo, cuidando da plantação, né? Já estava crescendo, né, as folhas ali, ela cuidando, eu fiquei vendo, nossa, que interessante aquilo. Porque Jesus, ele nos ensina algo muito poderoso sobre essa questão de plantar, sobre essa questão de colher. E eu quero falar um pouco sobre isso. Eu sei que muitos já ouviram aqui, mas eu quero ir um pouco mais a fundo, amém? Primeiro eu queria que você fosse comigo num versículo, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Eu quero te dizer o que Deus colocou no meu coração aqui é para animar vocês. Amém? O que Deus colocou no meu coração é porque tem algo grande para acontecer através dessa igreja de show. Eita! Amém. Existem coisas que Deus quer fazer poderosas aqui. Hoje a igreja de show é uma igreja que está, vamos lá, a igreja está avançando assim com a maior potência das igrejas da vida. Temos uma equipe de louvor poderosa, parece que não está causando inveja nenhuma, nem ciúmes nenhuma. Nós não estamos numa competição, calma. Mas é uma igreja que está avançando, graças a Deus. Lá, Paulo envia umas cartas para os Tessalonicenses e fala: olha, vocês são uma igreja modelo para os Tessalonicenses. Por quê? Porque vocês andam em amor, porque vocês operam na fé, vocês praticam fé. Amém? E sabe o que Deus quer fazer com essa igreja aqui de show? Tornar ela uma igreja modelo. Glória a Deus, amém? Vocês estão preparados para pegar isso aqui? Amém? Para viver isso? Vamos, pelo amor de Deus, gente, só os pastores não dá, amém? Vocês são de show, tem que pegar pela fé, amém? Tem que pegar junto com o pastor. Um homem não vai causar essa transformação toda. Ele pode fazer muita coisa, mas é juntos que nós vamos fazer mais. Então, lá, quem vai aqui da igreja de show, a ser essa igreja modelo? Aleluia, melhorou, amém? Aleluia. Tem uns que ainda estão indecisos, é porque eles são assim: eu não sou de show. Calma. Se você tem a sua igreja, vá para a sua igreja, amém? Sua igreja seja abençoada lá, amém? Mas Deus colocou algo no meu coração a respeito de show, e eu creio que vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui. Mas lá em 2 Coríntios 13, 5 fala assim, ó: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. É forte a palavra aqui, não é? Mas sabe o que Paulo está falando? Ele pede para nós examinarmos se nós estamos, de fato, vivendo pela fé. Isso é para uma igreja, para crentes. Crentes que até andavam na operação dos dons do Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos hoje, é o que eu quero trazer aqui, reavaliar a nossa vida e olharmos: nós estamos de fato vivendo pela fé? Nós estamos de fato vivendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações? O que eu preciso fazer? Eu já comecei cutucando um pouco, despertando você que você precisa desejar pelo menos uma palavra de Deus. Amém? Amém? Vai lá comigo agora em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Vamos ver um pouco sobre essa igreja que foi considerada a igreja modelo. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Obrigado. Amém? Vocês abriram? Primeira ou segunda? Falei. 1 Tessalonicenses, não é isso? 1 Tessalonicenses 2,13. Desculpa, senhor. Isso, 2,13. Ok? Posso ler? Vou ler, tá? Diz assim, ó: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém? Você percebeu isso aqui? Paulo ele fala para eles: olha, nós pregamos a palavra de Deus para vocês e vocês receberam essa palavra como vinda de Deus, como de fato ela é de Deus. Apesar de vir de nós, que somos homens, vocês entenderam que ela vem de Deus. E não só isso, ele fala: como vocês receberam essa palavra que é de fato e verdade, ela está operando em vocês, os que creem. Amém.
Deus, ela vai operar naqueles que creem. Amém. Amém. Não tem como a palavra de Deus ser lançada aqui, se você diz para mim que crê, ela tem que operar na sua vida. É. Amém. Desse jeito. Agora, existe algo, e nem todos têm ouvidos para ouvir. Aí a minha pergunta é, você tem ouvidos para ouvir? Amém. Essas duas orelhas gigantes que você tem na sua cabeça são para ouvir de fato ou só para enfeitar a cabeça para dar um equilíbrio? Para colocar um brincão bonito? Amém? Jesus ele faz uma pergunta. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. E ele chega aqui, Paulo está falando, olha, essa palavra tem sido pregada. Como que vocês têm recebido? Com palavras de homens? Ou vocês têm considerado a unção na palavra? Eu reconheço totalmente que eu sou homem, que estou aprendendo a palavra de Deus. Mas eu reconheço nesse momento também que eu estou debaixo de uma unção de Deus ensinando a palavra. Apesar de parecer uma brincadeira e fazer piada e tudo mais. Porque eu não estou pregando a mim mesmo, mas eu estou pregando a palavra de Deus. Agora, você está recebendo essa palavra como de um homem ou como de Deus? Qual é a sua atitude? Qual é a sua postura em receber a palavra de Deus? Eu tive amigos que muitos deles eles sentavam às vezes lá atrás na igreja, igrejas grandes que eles iam, e eles simplesmente ouviam a palavra para chacotar do pastor que estava falando ali na frente. Ficavam falando, se ele está falando português errado, se ele errou na doutrina, se não sei. E eles deixavam de receber a palavra porque eles olhavam apenas para o homem. Amém? Agora, Paulo está falando que essa igreja, eles receberam da palavra. Paulo pregou para eles, aqueles homens pregavam para eles, e eles entendiam, isso não é de homem não, isso é de Deus, isso veio do coração de Deus, eu recebo na minha vida. Eles tinham essa atitude de receber, e por causa disso ele fala, por causa disso, ela está operando eficazmente em vocês que creem. Amém. Aleluia. Nos que creem, a palavra de Deus ela opera, ela faz, ela causa uma transformação. Naquele momento que Pedro vai e segue a palavra de Jesus e vai pescar, ele deu uma chance, ele falou, não, eu creio na sua palavra, porque é você, mestre, é você, Jesus, que está falando, eu sei que a sua palavra tem poder, e ele foi lá e pescou. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra de Deus, ela tem o poder de fazer coisas grandes e tremendas nas nossas vidas. Amém? Agora vai comigo lá em Hebreus capítulo 4, para você ver um outro povo. A gente está comparando algumas pessoas aqui. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 4. Quem abriu, diga assim, minhas contas estão pagas. Oh, muita gente, glória a Deus. Então vamos lá. Hebreus 4:2 diz assim, ó. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Uau! A mesma boas novas, a mesma palavra. Você percebeu isso? A boas novas foi lançada através de homens. Deus usa homens, pelo amor de Deus, para pregar o Evangelho. Não são anjos. Tem pessoas que elas cobram a perfeição da igreja, do ministro, como se ele devesse ser um anjo, um ser celestial. Não, são homens. Homens, vasos de barro mesmo. Homens fracos. Deus usa esses homens como eu sou fraco. Aleluia, glória a Deus. Eu mergulho na minha fraqueza, como Paulo fala. Amém? Para que a glória seja de Deus. Agora, existe um povo que recebeu aquela palavra de homens com vida de Deus e a palavra começou a operar na vida deles. Agora existe um outro povo que ouviu aquelas boas novas, mas porque não foi acompanhado por fé, eles não receberam nada. Eles não entraram na terra prometida. Porque para o poder de Deus se manifestar na sua vida, você precisa misturar essa palavra com fé. Amém. Amém? Essa palavra que você está ouvindo agora, se você quer uma transformação poderosa na sua vida, não sou eu que estou prometendo, é o poder da palavra de Deus. Você precisa misturar essa palavra que você está ouvindo agora com fé. Amém. Amém?
quando você misturar com fé, não tem nada que pode te parar, não tem nada que pode vir contra você e falar que você não consegue, que você não pode, que não vai dar certo, porque você tem uma palavra e que vem de Deus, e aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Amém? Agora nós precisamos entender essa palavra. E é um processo. Por isso nós precisamos nos examinar se nós estamos de fato em fé. Existem 3 etapas nesse processo. Para você viver fé, eu vou começar com a salvação, que é mais simples. Para uma pessoa ser salva, eu preciso pregar o evangelho para ela. Existe uma frase que a gente gosta de falar muito, que eu não gosto mais, que é assim: pregue o evangelho sempre, se preciso for, fale. É bonito, você já ouviu essa frase? Não é? Pregue o evangelho sempre, e se for necessário, fale. Que eles querem dizer que só a sua vida em si, se você viver uma vida boa, excelente, tal, as pessoas vão ser salvas. Se fosse assim, então era para um monte de ateu que está vivendo uma vida muito boa ser salvo, né? Amém? Porque se for só para viver uma vida educadinha, certinha, era para todo mundo ter gente que está sendo salvo. Porque tem gente boa vivendo aí que não crê em Deus, mas eles não vão ser salvos, porque a salvação é unicamente através de Cristo Jesus. É Ele, apenas Ele. Não é uma religião, não é sei lá o que mais, não é fazer boas obras, não. É apenas através da fé em Jesus. Amém? Mas para uma pessoa ser salva, se você ler lá em Romanos 10, ele vai falar assim, ó: como eles serão salvos se não há quem pregue? Amém? Ele vai falar: como eles ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Por quê? Porque a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Como que você foi salvo? Um dia alguém chegou para você e pregou o evangelho, você entendeu aquela mensagem e você decidiu acolher no seu coração. Não foi isso que aconteceu? Amém. Enquanto alguém não fosse até você pregar esse evangelho, você sabia da salvação? Não tem como saber. Por isso que a salvação vem por pregar a palavra. Nós pregamos a palavra para as pessoas, nós lançamos essa palavra e as pessoas, elas têm a decisão. Deus não força ninguém a nada. Deus não vai forçar você a nada. Ele não vai te obrigar: venha me servir. Não, Ele não vai fazer isso. Venha no meu reino. Não, Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Quem faz isso são homens carnais. Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Ele é gentil, Ele é amoroso e Ele dá o direito de escolher. Ele lança a opção para você e você decide. É assim que fé opera. Nós pregamos a palavra, as pessoas ouvem a mensagem. Aqueles que acolherem no seu coração, confessarem com a sua boca: Jesus é o Senhor, serão salvos. Não é assim? Amém? A fé é simples. Amém? É um processo. Agora, o que eu quero falar com isso? Que a primeira parte desse processo, para você ser salvo, você precisa o quê? Conhecer. Amém? Porque enquanto você não conhece, você não pode aplicar fé naquilo. Não é verdade? Como é que você vai aplicar fé em algo que você não sabe? Em algo que você não conhece? Se você não sabia que Jesus veio ao mundo para te salvar, como é que você iria crer nele? Amém? Então a primeira etapa para a fé operar é conhecer. Conhecimento. Nós precisamos do conhecimento da palavra. Isso é o primeiro passo, mas não é fé ainda. Tem muitas pessoas que têm conhecimento sobre Jesus. Principalmente lá no Ocidente, no Brasil. Muitas pessoas conhecem sobre Jesus. Mas todos que conhecem sobre Jesus serão salvos? Não. Amém? Conhecer apenas não é suficiente, mas é o primeiro passo. Agora existe o segundo passo para a fé operar, que é conhecer e você concordar com aquele conhecimento. Amém? Quando você ouve a palavra e você concorda com a palavra, você já está mais um passo. Mas isso é fé? Não, amém? Ainda não é fé.
Porque existem muitas pessoas que elas conhecem a palavra, elas concordam que Deus é bom, que Jesus veio para salvar o mundo, que Deus tem o poder para curar, mas elas não são salvas e elas ainda não são curadas. Porque elas apenas concordam. Mas concordar ainda não é suficiente. Isso não é fé ainda. Por isso que a Bíblia fala, examinai se vocês estão de fato em fé. Porque às vezes a gente pode conhecer a palavra, às vezes a gente pode concordar com a palavra, e ainda assim não estar em fé. Então o que eu preciso? Qual é o último passo? O último passo é quando você confia. Amém? Amém. Esse é o terceiro passo. Você conhece a palavra. Você concorda, é isso. E aí você se rende a essa palavra. Aí sim você começa a andar em fé. Então tem muitas pessoas, às vezes, que elas estão na igreja. Elas vêm para a igreja. Elas sabem que Deus é bom. Mas tem pessoas que estão se enganando. Elas ainda não são salvas. Porque elas ainda não se lançaram totalmente nas mãos de Deus. Amém? A gente precisa se render totalmente. A gente precisa se confiar. Não. Naquele momento que você chega e fala, eu confio em Deus. É isso. Seja feita a sua vontade. Nesse momento que você entrega, que você confia, você é salvo. E a salvação não é por obras, não é porque você é bonzinho, não é porque você comprou, não é porque você fez algo para Deus que aí você se tornou merecedor. Não, é simplesmente receber. Amém? Com Deus funciona assim, porque Deus ele não gosta de ninguém orgulhoso. Amém? Deus ele odeia o orgulho. Ele odeia pessoas que chegam diante dele nas orações e falam, oh, mas eu fiz isso, Senhor. Oh, mas eu sou assim, Senhor. Eu vou na igreja, eu faço isso em prol dos mais pobres, eu ajudo tanta gente, eu sou tão bom com a minha mãe. Né? Mas Deus ele não gosta de orgulho. Ele gosta de pessoas que se humilham diante dele e falam, Senhor, eu entendi que não é pela minha força, eu entendi que por mais que eu tente acertar, mas eu acabo errando, mas eu confio em você. Amém? Por isso que eu estou aqui em fé, irmãos. Eu estou em fé aqui pregando agora. Não é porque eu sou muito bom, não é porque eu sou super cara, não é nada disso. É simplesmente porque ele falou, vai lá e prega, ensina ao meu povo fé. E eu vim ao Japão e para ensinar fé. Amém. Glória a Deus. Eu estou em obediência à palavra dele, eu estou andando em obediência à palavra dele. Aquilo que ele me falou, eu simplesmente descanso e falo, é o Senhor quem opera na minha vida. Eu confio nele. E as coisas acontecem como tem acontecido. Amém? Nós somos uma igreja de fé. Essa igreja de show é uma igreja de fé. O que Deus tem feito aqui são coisas tremendas de fé. Amém? Nós temos tantos testemunhos maravilhosos aqui. O fato de você ver, como o pastor citou, essa equipe de louvor agora, você tinha que ver quando era eu e a Massami aqui sozinho aqui. Quando era uma Massami sem palavra ainda. Vamos falar agora que ela não está aqui, que a gente pode brincar dela. Massami sem palavra, que era aquela coisa pesada até para cantar com ela. E hoje, quando eu vi ela ministrando na unção, ela falando, ele nos fortalece, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu. Fé, irmãos, é um processo. Nós estamos nesse processo. Não precisa se condenar. Será que eu tenho fé? Eu não tenho. Não, calma. Eu não estou falando isso para você condenar, te condenar nada disso. Amém? Eu estou falando que todos nós estamos no processo. Existem pessoas que elas podem ser curadas pelo poder de Deus, mas elas não sabem que podem ser curadas. Existem pessoas que Deus sabe até que Deus pode curar, mas elas não sabem se Deus quer curá-las. Elas concordam que Deus pode, mas elas não sabem se Deus quer. Então por isso que elas não têm fé ainda. Porque fé é você crer plenamente na palavra de Deus. Fé é você concordar com Deus e falar, não, eu creio, eu concordo e eu recebo a minha cura agora em nome de Jesus e eu vou andar curado e vai acontecer. Amém? Isso é fé. Você simplesmente concorda com a palavra, não é comigo, é com a palavra. Então existem muitas pessoas, elas conhecem, outras estão na parte de concordar, mas tem pessoas que já estão se rendendo e confiando totalmente na palavra. Amém? É um processo. Nós estamos conhecendo isso, nós estamos avançando nisso. Em outro momento, Pedro, ele está agora, os discípulos eles estão num barco, e a tempestade vem feroz contra eles, e soltar os discípulos ali naquele barco, e tem aquela tempestade, aquele vento, e os discípulos começam, oh Senhor, Deus nos salva, e aí Deus responde imediatamente a oração deles, e quem aparece lá? Jesus, exatamente, andando sobre as águas.
E o que acontece com eles? Não, fantasma! Deus está enviando a resposta do clamor deles, amém? Às vezes a gente é assim, a gente ora por algo. Opa, som, amém? Ora por algo, e aí quando Deus envia a resposta, fica, será que é isso? Porque as pessoas, às vezes, elas pedem um bolo, e Deus envia a farinha, a manteiga, os ovos, né? Eles falam, o que é isso, Deus? Eu pedi bolo. Filho, é isso mesmo. Amém? Você não pediu? Estou te dando, agora vamos lá, vamos trabalhar junto. Amém. E aí Jesus chega naquele momento. E algumas pessoas pensam que Pedro andou por sobre as águas por causa de uma vontade soberana de Deus. Não, ele andou por sobre... Não foi por uma vontade soberana de Deus. Foi por causa da fé. Pedro andou sobre as águas pela fé. Porque tinha nada a ver, Jesus foi ali para ajudá-los. E aí Pedro, se é você mesmo, mestre, então fala aí, me manda uma palavra que eu vou. Foi. Ele sabia que se é o mestre, ele só precisa de uma palavra dele para as coisas acontecerem. Ele já experimentou isso, ele viu como é que funciona. Ele entendeu como é que a fé funciona. E como é que Pedro reagiu? Jesus lança a palavra. Amém. E em fé, Pedro não anda sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra. Amém? Pedro não está andando sobre as águas, ele está andando sobre a palavra de Jesus na vida dele. Amém? Nós estamos hoje aqui andando sobre a palavra de Deus nas nossas vidas. Essa igreja está andando sobre a palavra de Deus. A palavra está sendo lançada aqui agora na sua vida. Ó, está sendo lançada. Agora, quem recebe? Quem recebe? Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça quem tem ouvido para ouvir. Porque você só precisa de uma palavra e você vai experimentar a transformação total. Volta comigo lá em Marcos capítulo 4. Vocês estão recebendo? Amém. O Senhor está falando? Amém. Amém. Concordo então com a irmã Lorena e a irmã Márcia. Eu faço parte. Amém. Muitos conhecem essa parábola. Eu vou ler rapidamente ela. Marcos 4, 2 diz assim, ó, a partir do 2. Assim, lhe ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, 100 por um. E acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas pessoas não entenderam quando Jesus falou isso. Jesus está contando uma história aqui, né? Legal, hein? O que significa isso? Hoje eu estava vendo um corvo também, né? E esses corvos, eles são umas criaturas inteligentes e medonhas, né? Que atrapalham a vida das pessoas. Lá em Tóquio também eles atrapalham, mas é fazendo bagunça, que vão no lixo e bagunçam o lixo. Aí aqui eu estava vendo uma das coisas que eles mais atrapalham é nas plantações, porque tem lá o fruto tudo bonitinho, a gente estava vendo os pêssegos, né? Aí estava sendo mostrado, olha os pêssegos lá, a gente olhando, e o corvão lá olhando pêssegos. Não é? O corvão vem para atrapalhar mesmo. O corvão ele só faz um monte de... Ele quer roubar o fruto. Amém? E Jesus começa a contar uma historinha, as pessoas estão ali, que história é essa? De corvo, de semente, de plantar, cai à beira do caminho, vê o corvo pega a semente. O que é isso? E aí Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? E aí quando Jesus fica só, ele começa a contar para os discípulos, ele explica essa palavra. Ele fala, olha, a semente, no versículo 14, né, eu cheguei a citar, o semeador semeia a palavra. A semente que ele está falando é a palavra, está sendo lançada. Amém? Ele sabe para semear a palavra. Essa é a semente, a palavra é uma semente. Mas existe o corvo que rouba a palavra. E ele está falando, olha, aqui o solo é o coração dos homens. Existem diversos tipos de corações. Existem pessoas que elas nem param para ouvir a palavra, elas nem vieram hoje. Talvez o convite chegou para elas, não, eu quero saber disso, Deus me livre, tem outra coisa para fazer. Não sei. Cada um responde
livremente. Deus ele não obriga nada a ninguém. Mas a gente sabe como é que está acontecendo aqui. Ele fala, é o solo que está apoiando. E ele fala, olha, eles devem semear. Existem umas que caíram em um solo que começou a crescer. Mas quando veio o sol, são pessoas, ele falou, que se animam com a palavra, elas ficam, que palavra maravilhosa, aleluia, maravilha de palavra. Chegou ali, veio a dificuldade, funciona não. Entendeu? Porque não tinha raiz. Quantas pessoas já falaram mal da gente? Eles vivem falando sobre fé, vivem falando sobre fé. Eu quero aproximar essas pessoas mais ou menos com isso daqui, desculpa, tá bom? Não funciona não. Não funciona porque talvez a raiz não estava lá embaixo. Porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Verdade. A palavra de Deus nunca volta vazia. O que eu estou ensinando é a palavra. Então o que pode estar errado é o solo do coração. É se você recebeu com fé ou não. Amém? Se não funciona, aí eu volto lá para 2 Coríntios 13:5 que fala: examinai se de fato estás na fé. Nós precisamos nos examinar. Eu preciso me examinar em muitas áreas. Eu não sei de tudo, eu estou no processo também. A fé é um processo. E ele fala que outra semente caiu lá no meio dos espinhos, mas aí, na hora que começou a crescer, se abafou, ficou abafado e morreu. São as pessoas que, por causa da glória desse mundo, né? Elas veem, não, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho trabalho, eu tenho que pagar minha conta, né? eu tenho que ganhar dinheiro. Né? Você vê onde está localizado o coração da pessoa. Não é em Deus, é no dinheiro. O dinheiro é que responde a ele. Amém? Então, a glória desse mundo vem, mas tem tanta coisa boa aqui para usufruir. Depois eu vivo a palavra, depois eu não tenho tempo agora, tem outras coisas para vir. E elas perdem o melhor de Deus. Amém? A palavra está sendo lançada. Mas existe uma semente que cai, existem sementes que caem em terras boas. Amém? E essas sementes dão muitos frutos. Amém. Essas sementes dão muitos frutos. Elas produzem frutos e frutos e frutos. E eu sei que todos nós desejamos que em nosso coração a palavra de Deus opere dessa maneira. Amém? O semeador, ele semeia a palavra. E na semente, dentro de uma semente, existe ali o poder para produzir. Amém? Uma semente. Existe o poder. Você lança aquela semente. Dentro dela, aquela pequenininha, você lança ela. Ela tem poder para produzir, crescer, ficar tão grande que você fala, poxa, veio daquela semente? Por isso que Jesus fala, naquele momento que os discípulos, Jesus está ensinando sobre perdão, e aí os discípulos chegam para Jesus, 70 vezes 7, aí é complicado. Aumenta a nossa fé. Aí Jesus fala, pelo amor de Deus, homens, vocês não entenderam ainda não. Se vocês tiverem a fé como de uma mostarda, muitas vezes a gente pega a questão da fé ali, do que Jesus está falando, e pensa que é do tamanho da pequenez da fé. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando da semente. A fé é uma semente. Se você tiver a fé como uma semente, é o suficiente. Por isso que é errado pedir a Deus fé. Não existe nenhum momento na Bíblia alguém orando, dá-me fé, Senhor. Não existe. Porque como que vem a fé? Ouvir a palavra, não é? Eu falei, Romanos 10:17, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Então tem pessoas que falam, me dá fé, Senhor, me ajuda. Os discípulos chegaram para Jesus, me dá fé, aumenta a nossa fé. Se eles falaram aumenta, é porque eles sabiam que eles já tinham um pouco de fé, não é? Se é aumentar, é porque já tinha algo aqui. Aí o que Jesus fala para eles, homem, já tem fé aí. Você já tem uma fé, isso é o suficiente para acontecer, porque numa semente, ela tem capacidade para produzir. Amém? Então essa história de me dar fé para perdoar, Jesus estava ensinando alguma coisa aqui para eles. Vocês já podem perdoar. Para com essa besteira de que precisa de mais fé para perdoar. Não precisa de nada. Só decida perdoar e pronto, age em fé. Amém? Enquanto ficar com o coração duro aí, não recebe nada de Deus. Amém? Então a fé tem essa capacidade. E quando Jesus está falando, algumas pessoas têm dificuldade de entender esse versículo, porque eu quero que vocês vão lá comigo, Marcos ainda 4. Se você ler todo o contexto, você vai entender isso. Lá no 23, ele repete de novo. Olha só. No 23 ele fala.
Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Lembra, o semeador está lançando a semente. A semente, ela tem capacidade de produzir. A semente aqui, ele falou, 4:14. O semeador semeia a palavra de Deus. A palavra de Deus não é como uma semente que você, natural, que você lança e pode ser que sim ou não. A Bíblia fala que a semente de Deus, a palavra de Deus, é uma semente incorruptível, que não morre, que não apodrece. Você lançou, ela vai dar o fruto. Amém. Glória a Deus. Amém? Você lançou essa semente, ela tem que dar o fruto. E aí, nesse contexto, Jesus fala para eles, olha, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele diz, atentai. Percebe? 24, vocês estão comigo? Atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Aleluia. Ele está falando, sabe o quê? Ouça. Com a medida que você ouvir mais e mais e mais, essa medida vai ser mais acrescentada, mais acrescentada, mais acrescentada na sua vida. Quanto mais você ouvir a palavra, mais você ouvir a palavra, mais você ouvir a palavra, mais será acrescentado na sua vida. Mais será acrescentado na sua vida. Quanto mais você receber da palavra, eu estou ouvindo a palavra, eu estou recebendo a palavra, eu estou me enchendo da palavra, mais vai ser acrescentado na sua vida. É isso que ele está falando aqui. Amém? Aí ele continua no 25. Pois, ao que tem lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? O que ele está dizendo aqui? Aquele que tem e está ouvindo, ele será dado mais. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque ele não ouve. Ele não para ouvir. Então até o que ele tem agora vai perder. Porque para Deus não existe esse negócio de ficar no meio do caminho. Ou você cresce em fé, ou você diminui. Amém? Não existe essa... estou aqui curtindo. Não tem essa. Ou você cresce em fé, ou você diminui. É assim. Ou você avança no sonho de Deus, ou você vai cair, vai tropeçar. Ou você decide, eu vou me encher dessa palavra, eu vou me encher da palavra, e você vai avançar, ou não. Se você parar de ouvir a palavra, você vai se enfraquecer e vai tropeçar. Até o que você tem lhe será tirado. Então por que o inimigo luta tanto contra as nossas vidas? Ele luta para tirar a palavra de nós. É isso que aqui, essa parábola está falando. O diabo, ele quer roubar a palavra de você. É isso que ele quer fazer. Ele vai fazer de tudo para tentar roubar essa palavra. Porque ele sabe que se você não receber essa palavra, até o que você tem agora você vai perder. Você já viu como é que é? Tem pessoas aqui que podem testemunhar para mim, que no momento que elas decidiram se afastar de Deus, foi perdendo, definhando até. Agora, quem não volta para Deus é por causa de orgulho, porque sabe qual é o lugar que eles vão receber, ser restaurado. Amém? Eles sabem. É assim. Agora você pergunta, então é Deus que está tirando? Não é Deus. É o diabo. Está bem claro, é o corvão lá. É o corvão é o diabo. Aqui. Amém? O diabo que quer roubar da sua vida, ele que quer roubar a sua paz, ele que quer roubar a sua saúde, ele quer roubar a sua alegria, ele quer roubar a sua esperança de viver, seus sonhos, ele quer roubar, não é Deus que está tirando na sua vida, é o diabo. Como é que vai ser acrescentado na sua vida? No momento que você decidir ouvir a palavra, ouvir, se encher, até você estar completamente persuadido dessa palavra. Amém? A gente precisa estar totalmente tomado por essa palavra. Vai lá comigo em Romanos 10, 17. Quero que você vá lá comigo para você ver esse versículo. Gente, faz muito tempo que eu não venho aqui para Yamanashi. Eu não sei quando eu vou pregar aqui de novo, então eu estou bem livre, tá? Depois eu posso tocar dentro dele puxando a orelha. Amém? Mas olha só, Romanos 10, 17 fala: e assim vem a fé, por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Algumas versões está pregação, porque a fé vem pela pregação. Enquanto você está aqui, quem está crendo nessa palavra está recebendo. Amém. É assim. Amém. Eu não posso determinar que todos estão crendo aqui. Eu gostaria muito e sei que Deus gostaria muito mais do que eu. Amém? Mas quem vai decidir se quer crer ou não é cada um. É cada um com a decisão do coração de receber essa palavra. Cada um de nós agora. Amém? Deus
Ele quer transformar a sua vida. E talvez você pense assim, mas o meu solo do meu coração é meio duro. Então lança semente, lança a palavra no coração, até amolecer. Vai trabalhando o solo do seu coração, até se tornar um solo fértil. Amém. Amém? Vai, igual aquela senhorinha que eu vi hoje de manhã, estava trabalhando lá o solo, ó, com a enxadinha dela. Trabalhe o solo do seu coração. Como? Ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, receba a palavra na sua vida. Quanto mais você se encher dessa palavra, quanto mais você se encher, mais vai ser acrescentado na sua vida. Amém. Se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desesperançoso, é porque está ouvindo pouco a palavra. Fé vem por ouvir, como a gente viu aqui. Amém? Aleluia. Deus, Ele quer operar algo tremendo nas nossas vidas. Amém. Existe algo importante para a gente entender sobre o caráter dele. Você sabia que se algum estranho vier aqui e prometer algo para vocês, né, alguém que vocês nunca viram, eu prometo aqui para vocês que se vocês saírem correrem ali na rua e der um grito, me prendam, eu dou 2 milhões de ienes. Você nunca viu a pessoa. Você faria um negócio desse? Não tem por que crer, não é? Agora, se eu chego aqui e falo assim, olha, quem me trouxer um copo de água, eu vou dar 1000 ienes. Eu espero que vocês acreditarem em mim, amém? Que vocês me conhecem um pouco mais, não é? Não é assim? Sim. Eu estou trazendo uma promessa. Ó, se vier aqui, 1000 ienes, trazer um copo de água. Talvez o Felipe já corria aqui desesperado trazer aqui, eu creio que ele creria que eu ia dar uns 1000 ienes para ele, né? Agora se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, quem me trouxer um copo de água aqui, eu dou 2 bilhões de ienes. Alguém faria um negócio desse? Por quê? Tá fora do limite, né? Tá assim, você sabe, você conhece, já tá até aquele nível, amém? Tá viajando já na maionese. Amém? Por que eu estou falando isso? Para que a fé opere nas nossas vidas, nós precisamos conhecer a promessa. Amém? O limite da fé são 2. Eu vou falar do primeiro. É você conhecer a promessa. Eu falei já aqui sobre isso. É o primeiro passo. Quando você conhece a palavra, quando você conhece a promessa, você já está caminhando em relação na fé de Deus. Amém? Você já, opa, é isso, eu quero isso. Você recebe aquilo no seu coração. Mas sabe que algumas pessoas, elas ainda não estão desfrutando de promessas de Deus em suas vidas. Porque elas até conhecem a promessa, mas elas não conhecem ainda direito aquele que os prometeu. Deu para entender isso? Eles sabem da promessa, igual eu falei, a promessa é essa. Mas eles não conhecem o caráter daquele que prometeu. Então o limite da fé é você conhecer a promessa e o caráter de quem te prometeu. Amém? Amém. Amém? Eu conheço Paulinho e ele é uma pessoa exótica mesmo, diferenciada. Mas, se ele promete negócio, o rapaz cumpre. Interessante. Ele falou, vou te ajudar na mudança. Eu falei, vamos ver. Me ajudou na mudança da minha casa até Tóquio. Num caminho, colocou até numa rua que era impossível. Ele fala, por quê? É o caráter dele. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Amém? Amém. Então a gente vai conhecer. Se você conhece a pessoa que te prometeu, se você conhece o caráter dela, você descansa. Não é assim? Sim. Você descansa porque você sabe quem te prometeu. Opa, essa pessoa não me deixa na mão. Porque não vai além do limite dela também. Não é como que eles falassem, vou pagar uma casa para você lá, tá? Eu falei, não, isso tu já está fora, tu já viajou, né? Que era uma promessa fora além. Não, mas ele falou, eu vou te ajudar na mudança. Me ajudou. Amém? Nós precisamos, então, para a nossa fé operar, nós precisamos conhecer a promessa e o caráter de Deus. E quais são as 3 crenças que nós precisamos ter em relação a Deus? Primeiro, nós precisamos conhecer o poder de Deus. Segundo, nós precisamos conhecer o amor de Deus. E terceiro, nós precisamos conhecer a fidelidade de Deus. Amém? Amém. Então, quando alguém me faz uma promessa, o que minha mente vai pensar primeiro? Será que ele pode fazer isso de fato? Não é assim? Ele me prometeu me ajudar na mudança, mas será que ele pode? É a primeira pergunta que eu faço. Talvez ele entenda, ele pode. Aí a segunda pergunta que eu faço,
Mas será que Ele quer me ajudar nessa promessa? É outro ponto, não é? E aí eu faço uma terceira questão. Será que Ele pode, quer me ajudar e Ele também é fiel para cumprir com a promessa dele? Então esses são os 3 pontos que a gente precisa entender de Deus. Será que Deus pode cumprir o que Ele me prometeu? Amém? Será que Deus, Ele me ama ao ponto de querer cumprir essa promessa na minha vida? Amém? Agora, será que Deus, Ele é fiel para cumprir essa promessa na minha vida? Essas são 3 perguntas que a gente faz. Isso é um mecanismo que Deus nos deu naturalmente. Não é incredulidade. Amém? Isso não é incredulidade. Calma, se você chegou para Deus, será que Deus pode mesmo fazer isso na minha vida? Será que Deus quer mesmo fazer isso na minha vida? Será que Ele é fiel para cumprir isso que Ele falou? Porque é algo muito grande. Normal, a gente passa, isso é um processo. Esses são os 3 processos que a gente vai passar. A gente tem que entender que Deus, Ele pode. Quando você entender que Ele pode, que Ele te ama a tal ponto que Ele quer cumprir essa promessa, que Ele é fiel e Ele vai cumprir essa promessa, então o que acontece com você? O primeiro processo, você então descansa. Você confia. Amém? Porque você sabe que quem te prometeu é fiel para cumprir. Amém? Aleluia. Então a gente precisa meditar na palavra. A gente está falando sobre ouvir a palavra. Meditar na palavra. Meditar na palavra. Meditar nesses 3 pontos na nossa vida. Até o ponto de nós estarmos completamente persuadidos por essa verdade. Quando nós estivermos totalmente convictos de que a palavra de Deus é fiel, de que Deus quer fazer isso em minha vida, de que Ele pode, de que Ele quer, de que Ele é fiel para cumprir, quando eu me deixo ficar totalmente persuadido, então a fé opera e eu posso confiar nele. Porque fé é confiar na promessa e naquele que prometeu. Amém? Amém. Eu queria que você fosse comigo lá em Romanos 4 para a gente ver a história de alguém que passou por esse processo. Romanos 4, versículo 19. Falando de Abraão. Amém? Romanos 4, 19 diz, olha, Abraão, a respeito de Abraão. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, então você vê que a fé não nega a realidade. Amém? Ele não finge que aquela realidade não existe. Não existe isso na minha vida. Não, eu sou curado. Não. Existe. É uma realidade. Mas ele vem da bola para aqui. Não faz propaganda. Amém, pastor? Ouve a mensagem lá. Quem não entendeu a piada, assiste a conferência de ministros. Amém? Agora o versículo 20. Olha o que ele diz. Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Se ele se fortaleceu, significa então que um dia Abraão não era forte. Aleluia? Ou seja, assim como eu e você, Abraão, ele também, em algum momento da vida dele, ele está fraco na fé. Ele estava naquela fé pequena, ele estava crescendo em fé. Mas a Bíblia fala que ele foi se fortalecendo. Ele foi se fortalecendo em fé, crescendo, dando glória a Deus. Não é que ele ficava falando glória a Deus, glória a Deus, glória. Não é isso não, amém? Significa que ele estava andando em obediência à palavra de Deus. Amém? E ele estava andando em obediência à palavra de Deus, crendo na promessa de Deus, se fortalecendo na fé. Porque ele não tinha ainda fé suficiente para que a promessa se concretizasse, se manifestasse. Então ele foi crescendo, avançando. Aí no versículo 21, olha o que acontece. Estando plenamente convicto de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometeu. Quando você se torna completamente convicto de quem é Deus na sua vida. Amém? Quando você se torna plenamente convicto, não, Deus pode. Deus, Ele quer, Ele me ama, Ele quer. E Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Quando você estiver totalmente convicto dentro de você, não vai ter nada que roube essa palavra de você. Aí você, recebe a palavra.
você vai receber a manifestação da promessa na sua vida. Amém? Foi isso que aconteceu com Abraão. Amém? E olha a respeito de Sara também. A gente tem que entender que eles estavam crescendo em fé. E olha, Sara, vai lá comigo em Hebreus, capítulo 11 agora. Hebreus 11:11. Amém? Diz assim: pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, e não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se teve alguém que andou em fé aqui, nesse mundo, foi Sara. Me desculpe, mas foi Sara. Primeiro, porque pensa, a mulher não podia ter filho, ela era infértil. Segundo, ela tinha 99 anos de idade. Eu acho que ela tinha fé. Amém? Se você está achando que a sua vida está difícil, imagina de Sara. Amém? Se você está achando que a sua promessa, minha promessa é muito grande, Deus prometeu. Imagina de Sara. 99 anos de idade, infértil. Mulher naquela época ainda. E aí Deus promete para ela. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler de novo. Pela fé também a própria Sara recebeu o quê? Recebeu poder, virtude para ser mãe. Aos 99 anos de idade, ela recebeu pela fé poder. 99 anos de idade. O poder veio, ela recebeu pela fé. Eu recebo. Agora é interessante que, eu repito, fé não nega a circunstância. Fé não finge algo. Tem pessoas que elas fingem estar em fé. Isso não é fé. O problema está lá, elas dizem, não tem problema não tem nenhum problema na minha vida, está tudo bem. Isso não é fé. Isso é ser idiota. Amém? Fé não nega o problema. Existe o problema, é lá, está o problema. Mas o que eu faço? Vamos ler o que ela falou. Não obstante o avançado de sua idade, isso é a realidade dela. A realidade dela era a idade, além de tudo. Ela o quê? Teve por fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Amém? Você entendeu? Existe a realidade aqui, existe um problema aqui, mas ela falou, não importa, não importa. Existe alguém que é maior do que essa realidade. Existe um poder que é maior do que essa realidade. Eu vou pular esse problema e eu vou ter esse filho. Amém? Porque ela falou que aquele que me lançou a palavra, ele é fiel para cumprir. É impossível, pode ser impossível para os homens, mas aquele que, se ele te prometeu, ele vai cumprir. Amém? Sara aqui, ela julgou Deus ser fiel. É porque na nossa versão em português fala, pois teve por fiel. Esse teve por fiel, ele está falando de, ela julgou, ela considerou. Algumas versões tem isso, né? Eu não sei se a versão de alguém está assim. Ela considerou por fiel aquele que a prometeu. Então ela está no processo de fé na vida dela também. No momento, quando Deus chegou para prometer algo para ela riu dentro de si. Ela, que eu, 99 anos, tá doido? No momento, ela riu da cara de Deus, da promessa de Deus. Mas depois, aquele riso que antes foi não foi incredulidade ainda, é isso que eu quero que vocês entendam, é aquele processo. Ela estava tentando entender se Deus pode, se Deus quer, mas quando ela chegou no Ele pode, Ele me ama e Ele quer fazer isso, e Ele é fiel para cumprir. Quando ela julgou que Deus é fiel para cumprir, aquele riso que antes era um riso de será, agora é meu filho Isaac, que significa o riso. Amém? Aleluia. Aleluia. Ela julgou, ela considerou Deus fiel. Agora você considera Deus fiel na sua vida? Você considera que Deus ele é poderoso, que Ele te ama tanto, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida, independente do que você esteja vendo com seus olhos naturais agora? Pelo amor de Deus, você se considera? Fala pelo menos pela fé. Eu creio sim, eu considero, eu sei que Ele é fiel. Amém? Calma, é só a gente se encher da palavra. Lembra que Jesus falou, quanto mais você ouvir, mais você ouvir, mais você ouvir, mais você ouvir, mais será acrescentado, mais convicto você vai ficar. Por isso que fé
vem por ouvir. Por isso que é importante congregar, irmãos. Não falte culto, não deixe de ouvir a palavra, ouça todos os dias a palavra. Coloque pregações, segue o que o seu pastor está falando aqui, ó. Vai lá, ouça o link que eu te mandei da conferência de ministros. Ouça de novo, até você estar convicto daquela verdade. Ainda não estou convicto, mas eu vou ficar convicto. E começa a falar isso. Ele é fiel, ele vai cumprir. Ele é fiel, ele vai cumprir na minha vida. Até você ficar convicto que vai acontecer. Amém? E aí não tem nada que vai impedir. Vai acontecer na sua vida, irmão. Aquilo que foi prometido para você vai se manifestar. Aleluia, glória a Deus, amém? Aleluia, Deus é bom. Existem 12 espias. Deus ele faz uma promessa para o povo de Israel. Ele fala: olha, vocês vão entrar na Canaã, na terra santa, a terra prometida para vocês. E aí Moisés envia 12 espias para aquela terra. Olha que interessante, 12 pessoas vão entrar naquela terra antes do povo para ver, espionar, para dar uma sondada. Porque a fé, ela também é estratégica, irmãos. A fé, ela também considera, ela avalia o que está acontecendo. A fé não é algo idiota, simplesmente, eu vou lá, não. A fé avalia as coisas, isso não é incredulidade, ela avalia tudo que está acontecendo. Mas assim como Sara, ela avaliou, existe esse problema, mas eu tenho uma palavra que é maior do que esse problema. Amém? Aqueles 12 espias foram enviados. E aí, dentre esses 12 espias, o relatório foi o mesmo, em vários pontos. Eles chegaram, os mesmos 12 espias, eles falaram o quê? Olha, a terra é boa, Tem uva lá grande, tem uva grande, é boa mesmo. Tem isso. É uma terra abençoada, é bonita, e tudo isso. Todos os 12 falaram isso. Mas quando eles falaram de entrar na terra, aí eles falaram, mas calma aí, 10 falaram, mas lá tem gigantes, a gente é como um gafanhoto perto daquele povo. E apenas 2 deram um relatório diferente. Amém? 12, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram, ó, eles avaliaram a situação, eles falaram, essa terra é a prometida mesmo, tem tudo aqui de bom. Todos os 12 concordaram nisso. Mas quando foi de vamos entrar, eles falaram, não dá não. 10 falaram, não dá. Mas apenas 2, se você ver lá em Números 13 e 30, você vai ver Caleb falando isso. Apenas 2 falaram, ei, não foi Deus que prometeu para a gente entrar nessa terra? Se Ele prometeu, a gente já venceu essa batalha. Amém? Aleluia. Se Ele prometeu, a gente já venceu. Não importa o tanto de gigante está na nossa frente. Não importa a dificuldade, não importa o valor das coisas. Se Ele prometeu, já é nosso. A gente vai batalhar, a gente vai entrar e vai vencer. Agora, daqueles 12, quem foi que entrou na terra? 2. Os 2 que declararam a fidelidade de Deus na vida deles. Aleluia, amém, irmãos? Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Nós precisamos conhecer a promessa e nós precisamos conhecer quem prometeu a promessa. Amém? Se você não conhece aquele que prometeu, talvez é por isso que você ainda está tropeçando no andar em fé. Talvez é por isso que você às vezes fica cambaleando. Mas quando você conhece a promessa e você conhece quem prometeu, você só descansa. Amém? Depois que Paulo prometeu, olha, eu vou te ajudar. Depois das primeiras experiências que eu falei, rapaz, ele já me levou até lá no aeroporto uma vez. Eu falei, esse cara, meu amigo, me abençoou demais. Ele falou, vou te ajudar na mudança. Eu falei, amém, eu descansei. Descansei. Ei, Paulo, vamos lá? Vamos. Tá bom. Que dia que é? Tá bom. Eu descansei. Amém? Quando você conhece quem promete, quando você conhece a promessa, é aquele que te promete. Agora sabe, Paulinho ele é um cara genial, mas ele é homem ainda, ele tem limitações. Amém? Eu tenho limitações. Mas quem nos prometeu é o próprio Deus. Aleluia. Amém? Quem nos prometeu é aquele que pode todas as coisas, é aquele que quer. Amém? Eu tenho alguns versículos para ler com você. Vai lá comigo em Hebreus 10, 23. Aleluia. Hebreus 10, 23. Olha o que ele diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Ele está falando então, olha, guarde firme a sua confissão. Se Deus falou que você é curado, então guarde firme essa confissão. Eu sou curado.
eu sou curado, eu sou curado. Se Ele te prometeu, eu estou te dando uma igreja lá em Tóquio, então continue falando. Ele me deu uma igreja em Tóquio, vai acontecer, pessoas estão chegando, amém? Aleluia! Se Deus Ele falou, olha, estou dando um terreno para vocês, vocês vão construir uma igreja em Yamanashi, vai acontecer, vamos ver um terreno, vamos construir um prédio aqui enorme nesse lugar, amém? Aleluia! Fé, fala, irmãos, amém? Você tem que guardar sua confissão, guarde com firmeza essa confissão, amém? Porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Fala comigo em Números 23, 19. Estamos vendo sobre a fidelidade de Deus. Números 23, 19. Amém? Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Talvez na sua vida, nos seus relacionamentos, alguém te prometeu algo e ele até te traiu, ele não cumpriu com a promessa dele. Mas Deus não é como os homens. Aquilo que ele falou vai acontecer. O que você precisa fazer? Se encher da palavra, se encher da palavra, se encher. E mais será acrescentado, mais será acrescentado, mais será acrescentado. Você se torna totalmente persuadido. E quando você vê, a promessa chegou. Aleluia! Vai lá comigo em Daniel agora, capítulo 11, versículo 32. Aleluia! Daniel 11, 32. Glória a Deus, amém? Diz assim, Daniel 11, 32. Abriram? Quem abriu, diga: minhas contas estão pagas. Quem não abriu, fala assim: e o dinheiro sobrando. Quem não abriu, Daniel 11, 32, amém? Diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas, perceba o mas, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Oh, aleluia! Quem conhece Deus aqui? Amém? O povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo, irmão. Aleluia! Eu não gosto desses crentes que ficam assim com a cara. Não! Forte e ativo, irmão. Fala de vida. Se você conhece, você fica animado. Você é forte. Você pode todas as coisas nele. Aleluia! Vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia! Oh, glória. Vai comigo em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Oh, glória a Deus. 2 Coríntios, né? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Diz o quê? Antes, como Deus é o quê? Deus é fiel. A nossa palavra para convosco não é sim, não. Amém? A palavra de Deus para nós não é sim, não. Porque diante de todas as promessas de Deus, o que a gente tem dele? A gente já tem uma palavra dele. Olha o que ele diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós já temos o sim de Deus quanto às promessas, irmãos. Amém? Você já tem o sim de Deus para as promessas dele. Agora você também só precisa dizer o quê? Amém. Que assim seja. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai lá comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. Glória a Deus. Olha o que diz. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, como é que a gente pode criar um negócio desse? Meu espírito, a minha alma e meu corpo mantidos íntegros, incorruptíveis, irrepreensíveis. Por quê? Olha o versículo 24. Por quê?
Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Aleluia! Ele prometeu, Ele virá. E nós vamos com Ele, com o corpo totalmente glorificado. Amém? Oh, glória! Vai comigo lá em 1 João capítulo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente tem que pegar Deus pela palavra dEle. Amém? A Bíblia está dizendo que quando nós nos achegamos a Ele e pedimos perdão dos nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Nós o pegamos pela palavra. Eu não preciso ficar lá me batendo, me chorando. Me perdoa. Não! Eu recebo pela fé, irmão, perdão. Amém? Eu simplesmente chego diante dele e falo: perdão, Pai. Mas eu recebo agora, pela fé, o teu perdão. E eu mudo a minha vida. Eu ando nesse novo estilo de vida. Amém? Você se arrepende, você confessa o seu pecado e você recebe pela fé o perdão. Porque Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Glória a Deus. A gente precisa pegar Deus pela palavra. Amém? A fé, ela é semente. E na semente tem o poder de produzir. Quando a semente é lançada, vai acontecer. Amém? Vai acontecer. A gente precisa misturar o que com essa palavra? Fé. Para recebermos o poder de Deus, para recebermos a manifestação do milagre de Deus nas nossas vidas, para recebermos a manifestação da promessa de Deus, a gente precisa misturar fé com a palavra. Amém? Eu creio, eu recebo essa palavra. Eu creio, eu recebo, que seja feito conforme o Senhor disse na minha vida. A fé, a melhor figura para fechar aqui de fé, da manifestação da fé, do processo de fé, é a gravidez e a concepção. Amém? A fé é como aquela concepção dentro da mulher. É concebido aquela vida. Não é assim? Ela concebe e ela guarda dentro de si aquela vida. Mas ela está vendo? Não. Mas aquilo foi gerado no momento que ela aceitou aquilo. Quando ela recebeu, quando aquilo se misturou dentro dela, a palavra se mistura com a fé, aquilo é concebido. Amém? Quando ela concebe, existe um processo, 9 meses nutrindo aquilo, e a cada vez mais que o processo vai se avançando, vai se tornando mais visível o que está para acontecer. Amém? Vai se tornando, vai crescendo. Aquela palavra vai crescendo dentro dela. A palavra vai crescendo dentro dela. Vai crescendo dentro dela. Até que vai chegar um tempo. Aqueles 9 meses vão se romper. Eu não sei quanto tempo. Eu não posso determinar quanto tempo tem para se conceber, para nascer a promessa de Deus na sua vida. Mas eu só posso te falar: agarre firme a sua confissão. Mantenha firme a sua confissão de fé. Mantenha firme crendo naquela palavra. Porque vai crescer, vai crescer, vai crescer. E uma hora vai nascer. Aleluia. Maria esse é o exemplo clássico. Maria, ela está ali adorando ao Senhor na sua vida. E uma palavra chega de Deus. Um anjo chega visitando ela e fala: olha, você vai conceber o Filho de Deus na sua vida. E ela fala: ok, mas como que vai ser isso? Ela não perguntou com incredulidade: como que vai ser isso? Eu não. Como que vai ser isso? E aí aquele anjo fala para ela: olha, o poder do Altíssimo te envolverá. Mas o que ela falou em resposta? Seja feita conforme a sua palavra, a sua vontade. Concebeu a palavra com fé. Amém. E ela concebeu o sonho de Deus na vida dela. Aleluia. Amém. E aí o anjo fala para ela: porque para Deus não há
impossíveis nas suas promessas. Oh, aleluia! Glória a Deus! Se você for ver no grego, no original, ele está dizendo assim, porque para toda palavra de Deus não há impossível. E sabe que palavra é essa que ele está falando? Ele está dizendo assim, para todo rema de Deus não há impossível. Aleluia! Glória a Deus, amém?